Ok, pessoal, então, retornando para a nossa aula, vamos conversar mais um pouquinho, né, sobre o trabalho de vocês e também sobre algumas ferramentas aí que a gente tem dentro do Word, tá? Só lembrando que esses exercícios que nós fizemos, né, páginas 66, 67 e 68, estão lá na nossa apostila de pacote Office, né, Interativa Informática, iniciando nas páginas 19, aí temos a página 20, 21 e página 22, ok? Vamos conversar um pouquinho sobre tabelas. A página 19 fala sobre a questão das tabelas, né, de você inserir informações de dados também dentro do Word. O Word não é só texto, você consegue inserir as questões de dados também, né? Então, vou compartilhar a tela com vocês. Então, aqui, quando eu for trabalhar com tabelas dentro do Word, eu vou clicar aqui na opção Inserir, vou clicar em Tabela, e aqui eu já consigo, na hora que eu passo o mouse sem clicar, eu consigo determinar o número de colunas e o número de linhas que nós vamos ter aí ao longo da nossa tabela. Tá? O Word ele pode sim trabalhar com tabelas, né, com dados numéricos também. Então, de repente, eu tenho uma pesquisa muito interessante, eu quero trazer essas informações em formato de tabelas e posso utilizar o Word para isso. É lógico que a gente sabe que o Excel ele trabalha com tabelas, trabalha com cálculos matemáticos de uma forma mais automatizada que o Word. Mas ele permite também você adicionar essas informações, né? E inserir esses dados aí em formato de tabela. À medida que eu vou passando, ele vai construindo a minha tabela com o número de colunas, né? E com números de linhas. Então, por exemplo, neste momento eu estou com uma tabela 6 por 4, 6 por 4, né? O que é uma tabela 6 por 4? 6 colunas com 4 linhas dentro dessa tabela, tá? Ou eu posso vir aqui embaixo também, na opção inserir tabela, e determinar por aqui o quantitativo de colunas e linhas que eu pretendo trabalhar nessa tabela, tá? Então, eu posso ter aqui 5 colunas e 2 linhas, e clicar na opção OK. Então, dessa maneira, ele também faz a inserção dessa tabela, tá? Eu vou pegar como exemplo uma tabela. Vou pegar aqui um exemplo aqui do próprio Excel. Vou pegar como exemplo esse exercício aqui. Se você quiser pegar como referência e fazer, tá, pessoal? Está na apostila de pacote Office, na página 69, tá? Planilha de orçamento de compra. É um exercício que a gente vai ver no Excel quando nós estivermos trabalhando com o conteúdo, né? Mas com o Word ele também já permite você trabalhar com essa inserção de tabelas, né? Então, vou construir aqui a tabela. Essa tabela aqui tem 4 colunas com 7 linhas. Tá? Então, aqui eu construí 5 colunas com 2 linhas. Eu posso adicionar as linhas conforme eu precisar, né? Eu posso excluir, posso acrescentar também. De que forma eu posso fazer isso? Clicando com o botão direito, ou na linha superior, ou na linha inferior, né? Vou vir aqui na opção inserir, e aí eu tenho a opção inserir linhas acima, linhas abaixo, inserir colunas também, né? Então, à medida que eu vou inserindo linhas, eu posso inserir também colunas. Posso inserir coluna do lado esquerdo da posição que eu estou atualmente, né? Então, eu clico aqui, eu quero inserir para a esquerda, vou na opção inserir,
colocar aqui as linhas, né? Então, são 6 linhas, 7 linhas. Então, vamos lá. Inserir linhas abaixo. Posso fazer isso aqui também, são 7. Então, eu vou precisar de mais 3, né? Seleciono 3 linhas, botão direito, inserir, linhas abaixo. Pronto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. E aí eu tenho 4 colunas, né? Então, eu vou precisar excluir essa quinta. Vou clicar com o botão direito, excluir células. Ele vai perguntar se eu quero excluir uma linha ou uma coluna. No caso, eu quero excluir uma coluna inteira, né? Vou clicar em OK. Pronto, agora eu passo a ter uma tabela com 4 colunas e 7 linhas. Tá? Agora eu vou começar a inserir essas informações aqui dentro, né? Então, eu tenho um título principal dessa tabela, que é planilha de orçamento de compra, né? Para que ele fique em uma linha só, sem colunas divisórias, né? Sem esse risco divisório, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o conteúdo dessas linhas. Perceba que, à medida que a gente inserir os símbolos, o Word Art, aqui na parte superior do Word apareceu também uma opção nova, só que essa opção ela trabalha com ferramentas de tabela, né? Onde eu tenho design, tem a opção layout. Posso colocar aqui os estilos de borda, né? Eu posso trabalhar aqui com os estilos de tabela, ele já traz pronto aqui para mim, né? Tem vários formatos de cores também. E aqui dentro de layout eu consigo ajustar o tamanho, né, com relação à altura e à largura de cada um desses quadradinhos, de cada uma dessas linhas ou colunas, né? E aqui dentro de layout eu tenho essa opção, que se chama mesclar células. Tá? O próprio nome já diz mesclar, né? Se você passar o mouse em cima, vai estar informando aqui, ó, mesclar as células selecionadas em uma única célula. Então, à medida que eu clicar nele, ó, tá? Ele tira aquelas linhas divisórias, fazendo com que essas 4 colunas da primeira linha fiquem em uma linha só, né? Fiquem como se fosse uma coluna, uma única linha também. Eu posso fazer isso aqui de uma outra forma, sem vir aqui no layout, selecionando a primeira linha, clicando com o botão direito e selecionando a opção mesclar células, tá? Eu posso vir aqui via opção na parte superior, ou eu posso fazer isso selecionando a linha e clicando na opção mesclar. Preencher com as informações. Vou centralizar o título. Aqui dentro de layout, eu tenho algumas configurações de alinhamento bem interessante. Dentro de layout, aqui nessa parte aqui das ferramentas, eu tenho uma opção, uma categoria própria para alinhar as informações dentro desses quadradinhos, né? Dentro dessa tabela. Por exemplo, eu tenho alinhar centralizado, só que na parte de cima do quadrado, né? Da tabela. Alinhar mais no meio, olha só, vou aumentar aqui o zoom para vocês observarem a diferença quando eu clico aqui nesse do meio. Tá? Vou clicar aqui, selecionar, né? Vou alinhar. Se eu deixar, por que não... Ah, ok. Eu precisava aumentar um pouquinho mais a altura dessa primeira linha. Então, eu posso alinhar esses elementos, todos eles centralizados, por exemplo, eu consigo centralizar no meio desse quadrado, né? Eu consigo deixar alinhado à esquerda, do lado direito,
alinhado ao centro, só que na parte superior, alinhado do lado esquerdo, na parte de cima, no lado direito, na parte de cima também, ou aqui na parte inferior, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Esse aqui eu vou deixar ele alinhado no meio, só que eu vou precisar trabalhar com a altura dessa linha. Aqui eu consigo olhar a medida exata da altura. Ele está com uma altura de 0,82 e uma largura de 12,2. Então eu vou deixar essa largura em 12, só que você percebe que altera só a primeira e o restante não, né? Então eu vou dar um Ctrl Z para desfazer. Vou selecionar toda a minha tabela. Vou deixar a largura em 12. É esse aqui. E cada um tem que ter uma medida igual, né? Então, se eu selecionar só esse daqui, a largura está de 3,05. Então, 3, 6, 9, 12. Vai passar de 12, né? Então, eu vou ajustar esse aqui para que ele fique com tamanho 3. Vou selecionar. Vou ajustar para que ele fique com tamanho 3. Seleciono esse aqui também. Tamanho 3. Seleciono esse. Diminuo o tamanho. Depois seleciono esse primeiro. E vou deixar ele com tamanho 12, né? Perceba que ele alinhou agora, deixou, por exemplo, esse aqui tamanho 3, 3, 3 e 3. Somando os 4 dá os 12 centímetros que eu coloquei aqui na primeira linha, né? Então você pode alterar aí os tamanhos de acordo com o tamanho que você precisa, né? É importante deixar também essas larguras, esses espaçamentos com um tamanho padrão, o mesmo tamanho. Se você precisar, de repente, trabalhar com a largura, aumentar a largura das células, você pode fazer isso, né? Você pode, por exemplo, eu preciso de um espaçamento maior nesse quadradinho aqui. Eu posso alterar a largura desse aqui, por exemplo, né? Por exemplo, esse aqui agora ele vai passar a ter um tamanho 3,94. Eu posso trabalhar assim com tamanhos diferentes, ajustando aqui na parte superior, ou simplesmente arrastando, né, para que você possa, clicando bem no meio aqui, ó, da linha, e você consegue diminuir ou alterar o tamanho dentro da tabela, tá? Deixa eu voltar aqui e deixar tamanho 3 mesmo. Ok. Então, esse primeiro aqui, tamanho 12. Vou alterar só um pouquinho a coisa, a questão da altura. A altura desse aqui agora está para 1 centímetro. Ó. Se eu selecionar, largura 12 e altura 1 centímetro. Então, agora se eu clicar nessa opção aqui, ele fica no meio, né? Nem na parte superior, nem na parte inferior. Ele fica aqui no meio, centralizado. Agora eu vou preencher com as demais informações. Produto. Quantidade. Valor. Unitário. Valor. Total. Vou centralizar essas informações. Para ajustar no meio do quadradinho, eu posso trabalhar com essas opções aqui de layout. Deixar ajustado no meio também.
Vou digitar no teclado mesmo o símbolo, tá? Real, R, o cifrão. Eu tenho uma ferramenta aqui, borracha para tabela, remover bordas específicas de uma tabela para criar células mescladas. Tá? Então eu posso pegar essa ferramenta e, por exemplo, apagar essa borda aqui no canto. Pegar aqui a borracha novamente. E apagar essa outra borda aqui, tá? Então ele apagou esse aqui do canto esquerdo, no cantinho da tabela, e apagou esse aqui, fechando. E aí eu consigo ter esse modelo que nós temos aqui, né? Perceba que aqui no cantinho não tem o preenchimento aí da linha, do contorno em volta da tabela. Esses dois aqui são mesclados, né? Então eu seleciono, venho em Layout, clico na opção Mesclar, ou simplesmente clico com o botão direito do mouse, clico na opção Mesclar Células. Então tem aqui o valor total da compra. Centralizar. Para poder trabalhar com preenchimento, que é essa cor aqui dentro da célula, dentro da tabela, no título. Os títulos eu tenho a cor da letra preta e o fundo cinza, né? Então eu venho aqui, deixa eu ver aqui, design, tá? Design, sombreamento, vou colocar a cor aqui verde, esse aqui a cor do sombreamento é cinza. Sombreamento cinza também. Esse texto aqui está alinhado do lado esquerdo e esses daqui estão centralizados. Ok? Então tem como eu trabalhar com inserção de tabelas dentro do Word. É lógico que ele não é específico para se trabalhar com cálculos, né, matemáticos. Ele serve para inserção de tabelas. Quando a gente trabalha principalmente com pesquisas, né, em editor de texto, tem pesquisas, tem artigos ou até mesmo textos que trazem alguma informação e seja importante, que traga dados de pesquisa, onde inclusive possa inserir gráficos, né? Então o Word tem essa possibilidade. Né? Ele não dá a possibilidade para você realizar os cálculos, né? Por exemplo, aqui, pegar e fazer esses cálculos matemáticos e jogar a resposta aqui de forma automatizada, né? Que você vai ter que preencher de forma manual essas informações. Mas ele possibilita, sim, né, trabalhar com essas tabelas e vai ter situações que você vai precisar inserir esse tipo de ferramenta que é a tabela também no Word. Deixa eu ver aqui. Então você pode inserir os quadradinhos, você pode inserir as colunas. A questão da inserção. Vamos ver aqui, inserção no design. Aqui tem uma ferramenta importante também, que você pode trabalhar com classificação, né? O que é classificar? Lá no Excel, quando a gente for ver, a gente vai ver muitas dessas ferramentas de classificação, né? Você tem lá as informações na sua tabela, né? Vamos imaginar aqui que você tem um boletim escolar, o nome dos alunos, todos eles não ordenados, né, em ordem alfabética, e você quer classificar esses alunos, esses dados dentro de uma tabela em ordem alfabética, né, em ordem crescente ou decrescente, dependendo da classificação. Então, eu posso selecionar as informações aqui dentro da tabela, clicar nesse botão aqui, ó, classificar, né?
quando eu clicar em classificar, ele vai pedir para que eu selecione os tipos de informação que ele vai classificar. Então, aqui na coluna 1, né? Ele vai classificar pela coluna, ok? E dá a possibilidade, inclusive, de eu poder alinhar a classificação dos produtos juntamente com a quantidade, ou seja, não classificar somente a coluna produto. Se eu classificar somente a coluna produto, eu vou ter a letra C como primeiro, caneta vai continuar no mesmo lugar, né? Porém, eu vou ter lápis, depois papel e, por último, pasta, né? Então, a quantidade ou valor que acompanha cada produto também tem que ser classificado e também tem que ir junto nessa classificação. Se eu classificar somente a coluna produto, o que vai acontecer? Aqui, ordem crescente. Tá, vou selecionar a coluna. Coluna 1. E ok. Então, aconteceu justamente o que eu acabei de falar. Guardem 300, 10, 50 e 60. Né? Eu vou voltar lá a classificar. Selecionei a coluna, né, porque é coluna 1. Isso aqui faz parte da tabela da coluna 1. E vou clicar em OK. O que acontece? Esses valores aqui, só voltar aqui para ver um detalhe. Aqui classificou, aqui ele classificou ainda porque eu selecionei antes as informações, né? Então, caneta é 300, papel A4 10, pasta 50 e lápis 60. Se eu fizer a classificação, vou vir aqui selecionar a coluna e clicar em OK. Então, a pasta vai ter que ser o último item dessa classificação, né? Então, realmente, ó, o valor, a quantidade, o valor unitário, depois que eu selecionei e fiz esse processo, percebeu que foram classificados junto com a coluna produto, né? Então, é uma ferramenta interessante para você trabalhar dentro do Word também, apesar de que essas ferramentas de classificação e até mesmo as funções matemáticas a gente vai ver muito quando for trabalhar com Excel, né? E aí o Excel ele já possibilita ferramentas automatizadas na qual você trabalha com as funções e realiza esses cálculos aí de forma automatizada, né? Então, aqui nós temos a questão da direção do texto também, ó, eu posso inverter a direção, à medida que eu vou invertendo, vai aparecendo outras formas de alinhamento. Aqui em propriedades, dentro de propriedades, linha, coluna, ok. Aqui inserir. Ó, quando eu clico na opção inserir, tá? Eu vou selecionar aqui as colunas produto, quantidade e valor unitário, tá? Vou clicar aqui na opção inserir e vou clicar na opção gráfico, tá? Cliquei aqui na opção gráfico. Olha só o que acontece. O Word também tem a ferramenta de gerar esses gráficos aí, né? A partir de uma tabela que você tenha desenvolvido dentro do Word, né? Então, depois que eu selecionei aqui produto, quantidade, valor unitário, olha só, ele gerou um gráfico do tipo colunas, né? Ele colocou aqui uma legenda, temos aqui o valor unitário e temos aqui a quantidade desses produtos, né? Ele abre uma opção diferente, né? Dentro do Word, na qual ele dá a possibilidade de você mudar os tipos de gráfico, por exemplo, né? Então, posso trabalhar com esses gráficos que aparecem aqui, e aqui ele dá algumas opções para, inclusive, trabalhar a questão do preenchimento desses gráficos, mudar a letra, né, o tamanho, os estilos. Então, uma opção bem interessante. Tá? Depois é só clicar fora que ele volta à exibição normal do Word. Tá? Então, a gente pensa que o Word é só para texto, né? E não é. Ele é uma ferramenta bem completa, como eu havia comentado,
na qual você também consegue inserir as tabelas, né? Consegue inserir também os gráficos, mas ele não é próprio para fazer a questão do trabalho automatizado, gerar os cálculos aqui, né? Fazer toda a questão das funções para realizar esses cálculos automatizados, ok? Tem um Excel que ele tem as ferramentas próprias para fazer isso. Bom, inserção de tabela, então, é mais uma possibilidade que nós acabamos de ver aqui. Como eu comentei lá nas páginas 19, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Que nas páginas 19 fala sobre a inserção de tabelas e de como você trabalhar com esses dados aí dentro do Word também. A inserção de formas, Word Art, nós já vimos também, né? E nos exercícios falou muito. Deixa eu voltar aqui na apostila. Página 67, na qual nós inserimos uma marca d'água, né, uma imagem semi-transparente. E aqui fala muito da questão do cabeçalho e do rodapé, né, numeração de páginas, etc. Como nós fazemos para inserir os números de páginas dentro de um documento? Tá? Então, tem aqui os exercícios. Eu quero colocar dentro do cabeçalho, né, que a gente vê muito nos livros ou revistas. Por exemplo, no cabeçalho tem o nome da editora, ou o nome da reportagem, ou de repente no papel timbrado nós temos informações da empresa, né, como endereço e o nome, por exemplo, e normalmente do lado direito aqui nós temos a numeração de página, tá? Isso é uma das configurações mais avançadas que nós vamos ver mais para frente, a questão de numeração de sumário automático, a questão de inserção de notas de referências. Isso aí já entra muito para normas ABNT, né? Como formatar aí os trabalhos seguindo normas de formatação. Mas, basicamente, numerar página é você gerar uma sequência automática de páginas, né? E que ela faça essa numeração automática. Como fazer isso? Os números de páginas aparecem aqui sempre do lado direito, né? Então, na parte superior do nosso documento, nós temos o que nós chamamos de cabeçalho. Quando você clica 2 vezes na parte superior, aparece aqui, ó, as edições referente ao cabeçalho, que é essa linha pontilhada, a delimitação desse espaço, onde você pode colocar alguma informação aqui que vai aparecer nas demais páginas, né? Inclusive aqui no rodapé, onde a gente pode colocar o número dessa página. Então, aqui na página, no cabeçalho, eu vou colocar exercícios do Word. Eu posso centralizar essas informações aqui, ó, página inicial, posso centralizar, posso trocar o tamanho, a fonte, o estilo, a cor, posso trabalhar com qualquer tipo de formatação aqui, tá? Perceba que quando eu abro o cabeçalho, ele também aparece, habilita uma opção nova aqui na parte superior, que é a opção Design. Nessa opção Design, em ferramentas de cabeçalho e rodapé, eu vou ter todas as opções que é possível ao se trabalhar com o cabeçalho. Número de página, ele habilita a opção cabeçalho, por exemplo. Tá? Ele dá alguns formatos aqui de cabeçalho, formato de cores, letras. Tem vários formatos interessantes, né? Rodapé também. Vários formatos e cores. Número de página, data e hora, como informação também. Então, para quem for pegar, por exemplo, o jornal, né, pode colocar a data e hora, principalmente a data, né, para que especifique a data do dia, por exemplo. Eu posso colocar imagens também, né? Eu posso colocar o tamanho, eu posso delimitar esse tamanho. O padrão é que ele tenha esse 1,25 de tamanho também. E aqui no rodapé, se você clicar aqui na parte inferior, clicar dentro, vai aparecer as mesmas opções que nós temos lá na parte superior.
eu quero sair dessa edição do cabeçalho ou do rodapé. Eu vou ter que clicar 2 vezes embaixo da linha pontilhada ou superior à linha pontilhada na parte inferior do documento, ou simplesmente clicar nesse botão aqui para fechar o cabeçalho e rodapé. Tá? Fechando, eu consigo voltar ao meu documento, né? A estrutura do meu documento inicial, e perceba que eu tenho aqui dentro do cabeçalho o título que eu coloquei, exercícios de Word, e tenho na próxima página o mesmo título. Então, trabalhar com cabeçalho e rodapé significa duplicar em todas as páginas este mesmo conteúdo que eu escrevi dentro do meu cabeçalho. Então, em revistas, em jornais, ou em documentos em que você vá, por exemplo, colocar o nome da pesquisa, o nome, de repente, da editora ou do nome da revista, você pode colocar em todas as páginas. E aqui embaixo, no rodapé, clicar aqui no rodapé novamente, clicar 2 vezes com o botão esquerdo. Vou clicar aqui para inserir o número da página. Eu posso colocar o número de página na parte superior, no início? Posso. Mas qual que é o padrãozinho? Sempre está embaixo do lado direito, né? Então, eu vou clicar na opção fim de página. Ele vai aparecer essas opções aqui, onde eu posso colocar o número no fim, posicionado do lado esquerdo, no meio da página ou até mesmo do lado direito. Olha só os formatos que vão aparecendo, né? Posso mudar o formato de símbolo, de cor. À medida que eu vou rolando aqui para baixo, vai aparecendo vários outros formatos, né? De cores também. Tá, vou escolher esse aqui, fica do lado direito. Vou clicar para fechar. Perceba que ele colocou a numeração número 1. A próxima vai vir como número 2. E assim sucessivamente, à medida que eu for tendo novas páginas ao longo desse documento. Tá? Então, numeração de páginas, vocês viram que é algo bem tranquilo, né? Quando nós trabalharmos com as normas ABNT, nós vamos trabalhar com a questão de numeração de sumário e capa e contracapa de um trabalho. Então, essa configuração que nós acabamos de fazer, quando nós vermos essa configuração mais avançada, nós não vamos poder numerar a nossa capa do trabalho, né? Como diz a norma ABNT, a gente precisa numerar a página a partir do momento que a gente começa a nossa pesquisa dentro do trabalho. Então, sumário não conta, a capa e a contracapa não contam, a gente precisa numerar a partir do momento que a gente começa a colocar o nosso texto, a nossa pesquisa sobre algum tema em específico, né? Mas isso a gente vai ver mais para frente. É importante que vocês entendam essas ferramentas iniciais, né, de numeração de página, de possibilidade de trabalhar, inclusive, com tabelas e gráficos dentro do Word. E aí vocês podem assistir com calma essa aula novamente amanhã e trabalhar esses conceitos que nós acabamos de ver, tá? Ver se tem mais algum detalhezinho que eu lembro aqui. Então, cabeçalho, rodapé. Numeração de página. A orientação da folha também, né? Com relação à configuração. Nós temos um tamanho padrão de documento, que é o padrão A4, né? O papel A4 que sai na impressora. O tamanho dele, ó, você vem aqui em arquivo. Mas arquivo não. Layout, né? Opção layout lá em cima. Você vem aqui em tamanho. Olha lá, ele está com tamanho A4, né? 21 por 29,7. Eu posso alterar o tamanho conforme a necessidade. Então, eu posso trabalhar com A5, com o ofício, que também é muito utilizado, né? Um tamanho um pouquinho maior de folha. Então, tem impressoras específicas para imprimir esse tamanho ofício, né? A questão da largura dele é maior.
Posso trabalhar com modelos de carta, envelopes, né? Apesar de a gente não ter mais esse tipo de trabalho com cartas, mas eu consigo personalizar o tamanho da folha também, tá? Tem o A6, entre outros modelos, envelope para cartão, cartão postal e etc. Aqui eu posso configurar as margens, deixar ela mais estreita, ou deixar ela de forma padronizada, normal, né? A orientação da folha, eu posso mudar essa orientação também. Então, se eu quero trabalhar com a posição em pé, eu vou trabalhar em retrato, ou posso trabalhar em paisagem, com a folha deitada. Perceba que mudou, né? Agora o layout, ó. Eu alterei para paisagem, e agora eu vou precisar configurar novamente para que fique dentro do padrão aí, né? Que eu escolhi, que foi a paisagem, tá? Então, se eu quiser desfazer, é só clicar na setinha para desfazer, mas é só para mostrar para vocês que tem a possibilidade de mudar o tamanho da folha, tá? E a orientação. Tá? Então, vai ter momentos que você vai precisar trabalhar com a folha deitada e outros que você já trabalha com padrão normal, opção retrato. Tem a revisão vocês já conhecem, eu já mostrei ortografia e gramática, né? A questão do layout das colunas, a gente trabalhou muito quando eu vi o exercício aqui da página 64, né? Questão de inserção de tabelas. Ok, à medida que a gente for avançando, a gente conhece as demais ferramentas. Quanto ao trabalho de vocês já pensaram no que vocês pretendem trabalhar com um projeto? Coloquem lá no nosso grupo de WhatsApp, à medida que vocês forem escolhendo, né? Coloca o nome de vocês, coloca o projeto em questão que vocês vão trabalhar. A partir de amanhã, vocês já comecem a pensar no desenvolvimento desse projeto, né? Então, se você for trabalhar com jornal, né, pode ser algo de 5 páginas, precisa ser nada extenso. Eu quero que vocês pratiquem e revejam as ferramentas que nós já trabalhamos até o momento, se referenciando na apostila de vocês, né? Nós iniciamos aqui na página 61, trabalhando formatação, texto, tamanho. Depois nós já acrescentamos, trabalhando a questão das bordas, né? Borda de página, borda em parágrafo. Aqui nós já acrescentamos os marcadores e numeradores, né? Aqui nós já começamos a trabalhar com um texto com características jornalísticas, né? De ser um jornalzinho, de ser um texto de revista. Letra capitulada, e aqui a inserção de símbolos, né? Inserção de símbolos, word art. Nós já aprendemos como colocar uma imagem da internet dentro do documento, né? Dentro do Word e editar, de repente colocar, posicionar ele em um local diferente, alterar o tamanho, e algumas configurações também de símbolos, né? Preenchimento, contorno e etc. Jane é muito interessante, a questão dos quadrinhos, né? Bem interessante mesmo. Tem as ferramentas próprias para isso, tem os balãozinhos aqui já, né? Inserir, formas, aqui embaixo a gente tem os balãozinhos, aí você só vai trabalhando com a inserção das imagens, né? Você pode pegar as imagens prontas já, né? Não precisa nem desenhar, você pega as imagens prontas e vai construindo um modelo aí de histórias em quadrinhos. Pode pegar um modelo na internet para pegar como referência, né? Sem qualquer um desses projetos aqui que você escolher, você pode pegar um como exemplo e aí você vai construindo o seu posteriormente. Tá? Então escolha um, coloquem lá no nosso grupo de WhatsApp. Depois dessa nossa aula, eu vou colocar a aula gravada, assistam com calma
E aí eu vou colocar lá nas instruções, lá no nosso WhatsApp, né, para que vocês possam colocar o tema que vocês escolheram, já coloca o nome de vocês lá certinho, para que eu possa saber, né, o que você escolheu e possa, de repente, nas próximas aulas, trabalhar algo em específico que vá te ajudar aí na construção desse projeto, tá bom? Segunda-feira, nós vamos ter a nossa palestra no período noturno, tá? Então, vai ser uma aula mais curta, né, porém, com aquele projeto inicial que nós combinamos aí nas aulas anteriores, de eu estar falando sobre o currículo, né? E aí, na terça-feira, a gente vê algo mais centralizado no currículo. Eu, de fato, vou trabalhar com vocês a formatação, né? Porque como vai participar mais turmas, então tem que ser algo breve, que não prenda tanto tempo deles, né? Que eles têm aula também. E aí, na terça, a gente trabalha, tiver que trabalhar a questão da formatação do currículo, eu falo mais sobre ele, e a gente faz um junto na aula de terça-feira, tá bom? Então, segunda-feira, vou confirmar certinho essa informação, mas vai ser o dia que nós vamos ter esse evento, né? Vai ter essa palestra, onde eu vou estar falando sobre currículo, sobre ferramentas de internet e entre outros assuntos que envolvam o tema empregabilidade. Tá? Muito importante a participação de vocês. Para esse dia vai ser contabilizado presença e tudo mais, né? E aí eu vou passar mais instruções de como vai proceder a atividade desse dia, que também a gente vai ter que registrar uma atividade para vocês para ser lançada a presença. Ok? Documentos de receitas, muito bom também. Certo? Então, não se esqueçam, deixe registrado essas sugestões de projeto lá no WhatsApp. Eu vou colocar daqui a pouco tudo isso que foi comentado na aula de hoje, em formato de orientações escritas também. E assistam, pessoal, assistam a aula novamente, o jeito, e pratiquem, né? Pega lá uma tabelinha que você encontre na apostila, tenta construir uma tabela, né? E pega um texto, pratica, coloca as imagens da internet, vê aquele site lá que eu comentei com vocês, que é o Remove Background, né? Ele vai remover o fundo branco das imagens, vai fazendo alguns testes, as atividades para você refazer mesmo, para que você possa aprender. E qualquer dúvida, é só me mandar mensagem. Então, se vocês não fizeram, façam as atividades da página 66, 67 e 68, tá? Não deixem de fazer. E aí eu vou deixar uma tarefinha adicional. Tá? Amanhã, como vocês não vão ter aula aqui pelo Google Meet comigo, mas terão esse projeto já para estar iniciando, né? Estarem pensando e de repente colocar algo em prática. Refazer esses exercícios, né? Eu vi lá que ainda não teve postagem, mas pode postar ainda sem problemas nenhum, juntamente com esse questionário aqui da página 69 e 70, tá? São 12 questões no mesmo padrão que a gente já está acostumado a fazer, né? Que é questões com alternativas, então leia a alternativa e escolha a opção correta, todas elas têm uma apenas, né? Correto? E aí não precisa digitar nem escrever nada, é só colocar o número da questão e o número da resposta que você acha, né? Ou tem a certeza que seja a resposta correta, tá bom? Então, eu vou deixar para que vocês terminem 66, 67 e 68 e o questionário da página 69 e 70. São 12 questões aí para vocês resolverem no dia de amanhã, que é um dia que eu vou deixar vocês descansando, né, tendo a questão de revisar as aulas novamente e deixo vocês com essa atividade para terminar. Alguma pergunta, pessoal, sobre o projeto que vocês vão desenvolver ainda, né, entre amanhã e a semana que vem, e alguma das atividades que a gente resolveu na aula de hoje? Professor,
A questão aí da parte aí da moeda na tabela, eu pisquei e perdi. Ela tem como inserir o formato ou coloca manualmente? Foi O colocado R20 manualmente. do frango? Manualmente, né? Manualmente. Não, então tá. E questão também dos quadrinhos, é, é melhor ir fazendo, você acha que seria interessante os quadrados e os retângulos, ou fazer uma tabela Eu em acho forma de interessante, tabela? eu acho interessante você colocar os quadradinhos em volta, colocar os contornos, como se fossem quadrinhos mesmo, né? Eu acho que tabela acho que fica meio estranho você trabalhar, né? Mas dá para Uhum, deixar vai. também. Uhum. Não, então tá. Era isso, obrigada. Nada. Sim, pode sim, Sirleide. Pode ser sobre receitas, culinária e você fica à vontade para estar trabalhando, né? Pode ser um livro bem simples, tá? Você monta lá uma capinha com uma imagem que você acha interessante e depois formata como se fosse uma receita, né? Você pode perceber que essas receitas elas parecem muito com as formatações desse exercício aqui, ó, que a gente trabalhou na página 63, né? Toda receita tem alguns passos, tem algumas instruções de como você fazer, né? Misture a farinha, etc e tal. Aí você vai colocando as informações das receitas como em formato, né, de passos e utilizando os marcadores ou até mesmo a numeração, né? Então, pode perceber que cada projeto desse trabalha uma questão que a gente viu, né, nesses exercícios aí durante as aulas. Pode sim. Dúvidas sempre vão surgir, né, Sirlei? Com certeza, à medida que a gente vai praticando, vai surgindo. Conforme eu disse, amanhã é um tempinho para que vocês possam rever, deixar as atividades em dias. Tem um questionário para fazer também. E aí, qualquer dúvida, eu vou estar aí à disposição de vocês. Não tem aula, mas estou à disposição para que vocês possam tirar essas dúvidas. Não se esqueça de tirar o print se for uma atividade prática, né, para que eu possa identificar melhor aí a dúvida de vocês, tá bom? Do mais, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta ou algum questionamento, eu vou agradecendo imensamente a presença de vocês. É cansativo, o pessoal do noturno, eu sinto que tem uma ausência aí, por exemplo, hoje a gente tem 8 alunos, né, presentes na aula, mas não tem problema porque a aula é gravada, né, pode acompanhar depois, mas eu entendo perfeitamente que a questão do noturno ela é mais complicada pelo cansaço já, né. Agradeço mesmo a dedicação de vocês. A gente vai conversando durante o dia de amanhã, tá? Confirmando com vocês a palestra, o evento de segunda-feira. Qualquer dúvida também é só me mandar mensagem. Uma excelente sexta-feira para vocês, tá? Um final de semana abençoado e a gente se vê aí oficialmente na aula de segunda-feira pelo Google Meet, tá bom? Obrigado, fiquem todos com Deus.